Sejam todas muito bem-vindas ao segundo episódio do Então Tá Pode. E queremos agradecer a todas vocês que participaram do primeiro encontro. Foi um sucesso. E este certamente não vai ser diferente, porque a nossa convidada... Exatamente, a nossa convidada, Rúbia Santos, que é uma pessoa extraordinária, que tem uma linda história de superação. E nós vamos poder entender um pouquinho com ela, compartilhando essa história dela. Agora, se você tem algum parente que pode estar passando por algum problema, como o que a Rúbia vai relatar aqui, chama ele para participar, porque vai ser muito importante. E eu já quero aproveitar para convidar você, seus amigos, sua família, para participar desse episódio e também curtir o nosso canal, ativar o sininho para você receber todos os convites dos episódios e estar junto conosco nessa jornada. Bom, vamos começar apresentando nossa convidada? Vamos. Fala pra gente, quem é Rúbia Santos? Porque eu carinhosamente já conheço, convivo e estive no dia dessa... participei, né, indiretamente, né, dessa notícia que você recebeu, que foi um reviravolta de tudo isso, né? Verdade, Mi. Assim, primeiro eu quero parabenizar vocês pelo programa, sabe? Vocês sempre foram uma inspiração de verdade. A gente se conhece há alguns anos. Obrigada. Tenho esse prazer de conhecer vocês há muitos anos. E realmente, Mi, você me lembrou hoje que você estava no momento exato que eu tinha acabado de receber a notícia do que a gente vai falar aqui. A Rúbia Santos, quem é? Ela é profissional, ela é mãe, ela é esposa, né? Como a maioria das mulheres hoje em dia. E tem uma rotina diária de muito trabalho e muita dedicação, tanto ao marido, quanto aos filhos e quanto ao profissional. Verdade. E eu que conheço posso dizer que busca o melhor a cada dia e exercer cada papel com muita dedicação, não é verdade, Rúbia? Obrigada. Mas fala pra gente, Rúbia, vamos já direto ser objetivas, né? Conta pra gente como foi o início dessa história, quer dizer, você disse que você já tinha uma rotina de correria, de muitos papéis. Eu sempre fui muito workaholic, né? Muito dedicada. Eu sempre tive um problema comigo que era assim, o meu profissional acima de tudo, né? Então, assim, eu tinha hora para chegar, eu não tinha hora para sair, eu tinha que dar conta de tudo, eu tinha que saber de tudo, eu tinha que resolver tudo para todo mundo. Então, eu sempre fui muito envolvida na questão profissional de estar me dedicando muito. Então, a minha vida era uma correria diária para poder dar conta de tudo. E um dia, bem no meio da pandemia, eu resolvi que a gente lá no apartamento apertado, eu tinha um apartamento apertado, a minha família ela é grande, eu tenho 2 filhos, um cachorro, minha mãe mora comigo, marido, e eu falei assim, meu bem, a gente precisa de um apartamento maior. A gente tem umas reservas e a gente precisa de um apartamento maior, mamãe tem que ter o espaço dela, Maria, minha filha, tá ficando mocinha e tal, vamos procurar. E a gente saiu para procurar, a gente achou o apartamento dos sonhos, e um valor muito maior do que o que a gente tinha já, e eu tive que colocar a gente acabou colocando todos os nossos recursos financeiros nesse projeto novo de adquirir um novo apartamento. E no meio dessa loucura, eu tive que vender o meu apartamento antigo, a gente foi morar, alugamos com um apartamento menor, com um monte de caixa, enquanto a gente fazia uma obra. Resolvi fazer uma obra no apartamento novo, que era o apartamento dos sonhos, aquele que eu queria morar por muitos anos. Então foi tudo. E um belo dia eu senti o meu seio subir, ele esquentou e subiu, e eu, na minha santa inocência, eu falei assim, olha, meu bem, meu peito, como tá bonito, né? Eu tô com alergia, achei que era alergia ao sutiã, eu tô com alergia e meu peito subiu. E não me preocupei, não tive aquela atenção disso. O que será, né? Mas liguei para minha ginecologista e na pandemia ela falou, olha, não tenho vaga agora, só para daqui a 30 dias. Marquei. Quando eu cheguei lá, ela olhou e ela falou assim, não deve ser nada. Você tem muitos cistos de água e tal, então eles devem ter se agrupado, não deve ser nada, mas já está no período de fazer a mamografia, vamos fazer a mamografia e todos os seus exames. Como ela disse que não podia ser nada, eu fiquei tranquila. E aí, dei entrada nos exames, que só tinha também para 30 dias na frente, eu não me preocupei.
e fui fazer os exames depois de 30 dias. Lá no momento da minha mamografia, a médica que estava fazendo começou a ficar assustada. E aí começou, me dá o telefone da sua ginecologista, eu preciso conversar com ela, e os meus olhinhos já começaram a crescer. No meio do exame? No meio do exame. Ela começou e tal, e, né, a fazer o exame, depois eu fiz uma ultrassom, e na mesma hora ela já ligou, não sei se eu posso falar, para a Unimed. Pode, tranquilo. Claro. Ela ligou para a Unimed e pediu que já me encaixassem para fazer o exame, que ela resolvia as autorizações posteriormente, mas que ela já precisava correr comigo. Então, quando ela falou isso, eu falei assim, nossa, ferrou, né? Eu acho que o negócio é mais sério do que o que eu estou pensando. E aí eu segui de lá, fui direto para a Unimed, a gente conseguiu fazer esse exame. E foi realmente, ela falou assim, olha, dificilmente eu erro, agora você vai ter que fazer uma biópsia, mas provavelmente você está com câncer de mama. E naquele momento, assim, o meu mundo desabou. Desabou porque eu até me emociono, já passei, já estou curada, mas eu de fato me emociono porque eu sempre tive um preconceito de que o diagnóstico de câncer é uma sentença de morte. Então eu falei assim, eu sempre olhei para as pessoas, câncer. Eu falei, meu Deus, né? Aquela coisa, meu Deus. Pesarosa, né? Sempre tive. Fatal. Isso. E aí eu falei assim, pronto, acabei, né? Acabou, e eu olhava para meus filhos, meu Deus, o que vai ser dos meus filhos sem a mãe, né? E tal, e fiquei muito mal. E comecei a correr atrás dos recursos para poder me tratar. Procurei um oncologista, um mastologista, oncologista, e na mesma hora ele falou assim, a gente já vai ter que entrar com uma quimioterapia, e ela tem que ser logo, né? Porque o tamanho do meu tumor era de 6 centímetros. Então, era 6 centímetros nível 3. Eu costumo dizer que eu sou um milagre, né? Eu sou um milagre, eu tenho muito a agradecer a Deus por essa oportunidade. E aí, naquele momento de muita loucura, né, assim, eu estava perdida de muitas emoções, marido, filha, e apartamento em reforma, e todo o dinheiro empregado naquilo, e agora falei, meu Deus, e agora? Não dava para parar a obra, vamos entrar e não vamos gastar mais nada, porque eu não sei o que vem por aí, né? Não dava para parar a obra, porque o meu apartamento estava descascado mesmo. Ele não tinha piso, parede, nós tínhamos quebrado todas, porque a gente tem uma história de conceito aberto, né? E eu falei assim, também não dá para entrar. Então a gente tinha que continuar a obra. Em plena pandemia, com material, não sei se vocês pegaram essa época, assim, de tentar fazer alguma coisa, e material de construção deu um boom. Ficou, assim, uma fortuna, né? Subiu. Então, substancialmente. A gente tinha orçado X, a gente gastou X, Y, Z e o que mais alguma coisa. E naquele momento tinha uma consultora de vida que trabalhava comigo na época, e ela falou assim, Rúbia, seu seguro de vida, ele tem a cobertura de antecipação por doenças graves. Falei, meu Deus, por quê? Eu tive que me afastar pelo INSS. O INSS, ele ia me pagar 38% do meu salário. Então, exemplo, você ganha R$1.000, vai passar a ganhar 380. Não paga as suas contas. Eu ganho 1.000 e gasto 1.000. Sou péssima nisso. E agora, então, é que eu gasto mesmo. Ganho 1.000, gasto 1.000. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Com prestação a perder de vista de material, de obra, de tudo que tinha direito para poder colocar no apartamento. Com aquele turbilhão de emoções né? Um turbilhão de emoções, assim. E o que foi importante nesse momento? Além de todo o apoio da família, da paciência do meu marido, a minha mãe que mora comigo, o restante da minha família, assim, gente, não adianta, a gente não pensa só na doença, a gente pensa em tudo, e a mulher mais ainda, né? Verdade. A mulher, ela não desliga, não adianta. E aí eu lembro que o meu médico falava assim, olha, agora não é o momento, você precisa pensar em você. Eu falava, meu Deus, mas eu não posso parar de trabalhar, se eu parar de trabalhar, a minha renda vai cair e tal. Ele falou assim, olha, agora é o momento de você pensar em você. Então,
quando ela me falou dessa questão da antecipação, eu falei, nossa mãe, graças a Deus. E foi de fato o que me ajudou. Eu acabei tirando 1 ano de licença, né, de licença médica para poder fazer o meu tratamento. Fiz 18 quimioterapia, fiz mais 6 medicações intravenosas de inibição de hormônio, que o meu câncer ele é hormonal. Fiz 2 cirurgias de retirada, retirei os 2 seios, esvaziei toda a axila. Depois fiz 15 sessões de radioterapia. Então, assim, foi uma batalha, realmente. Foi um momento, assim, muito doloroso. Imagino. O que você considera, assim, durante esse período, o seu maior desafio? O que mais te incomodou? Você disse, por exemplo, que essa questão financeira acabou pegando, né? Pega. E você considera ele como o maior desafio ou você teria alguma outra situação que você pode considerar? Assim, a doença em si ela é o maior desafio, mas a questão financeira, a gente precisa estar bem. Como é que você vai conseguir se tratar sabendo que você não tem condição de honrar os seus compromissos, que você não tem condição de, né, de dar aquilo que teus filhos precisam, né? Então, assim, se você financeiramente não está bem, fica difícil você ter estrutura para continuar. Por isso que às vezes a gente escuta as pessoas falarem assim, meu Deus, eu entrei pelo processo, e você vê a pessoa mal, a pessoa definhando, porque a gente se preocupa com tudo. Ninguém consegue apagar, eu tô com câncer, agora eu só me preocupo com isso e o resto acabou. Eu vou tratar e pronto, só isso, não é isso? Existe não é. toda uma rotina, né? Existe uma vida, existe os seus filhos que têm as necessidades, existe as contas que chegam, né? Existe energia, o condomínio, a sua funcionária, as compras para dentro de casa, existe toda uma... Não adianta, a gente não desliga. A estrutura muda, né? Porque você você tem um padrão de vida com a sua vida saudável e de repente você se vê em meio a uma doença, uma redução do seu custo de vida por causa do problema e o que eu vou fazer, né? Exato. E assim, a gente acaba assim, a gente entra numa situação, meu Deus, e agora, né? E agora, o que vai ser de mim, né? Então, o que eu fico pensando, e quando eu falo, e quando eu gosto de dar esse tipo de depoimento, de o quanto foi importante para mim ter um seguro, Onete, porque eu acho que se não fosse essa situação de eu ter essa antecipação, esse capital segurado para me deixar mais tranquila, de cabeça fresca, eu vou conseguir honrar os meus compromissos, eu sou muito metódica. Sim. Sou extremamente metódica, sou sistemática, eu pago as contas logo, o salário cai, eu já pago tudo, eu já deixo tudo organizado, e isso não muda, a gente não muda da noite para o dia, né? Esse comportamento ele não muda da noite para o dia. Então eu tinha essa preocupação, sim. Rúbia, mas você tinha que cuidar da doença. Não, gente, é tudo um contexto, é tudo um conjunto, você tem que estar disponível para isso, e o disponível para isso, gente, a gente fala... A questão financeira tem que deixar para segundo plano. Não, ela pesa e muito, ela contribui muito. Se você tem condições financeiras de ficar tranquila nas suas responsabilidades, você automaticamente vai conseguir fazer um tratamento com mais, né, com mais tranquilidade, com mais paz, com serenidade, né? A preocupação, você tem preocupação. Sim, e nós quisemos trazer a sua história no início da história também do nosso podcast, porque nós trabalhamos com isso, a gente percebe, e as estatísticas estão aí, é só olhar, pesquisar no Google, que a gente encontra os resultados, o quão crescente as doenças elas estão, né, tomando conta. E justamente, você falou do seu plano de saúde, que foi importante no momento para te apoiar na realização dos exames para identificar a doença. Mas existe um custo da porta para fora do hospital. E é isso daí, gente, que desestrutura muitas famílias que não pensam. Infelizmente, hoje no Brasil, existe a triste realidade onde somente 5% da população possui uma apólice de seguro de vida compatível com as suas necessidades. E nós temos uma outra realidade que não é segredo para ninguém, eu não tenho nenhum receio de dizer, o INSS, infelizmente, a realidade dele hoje é preparado para uma aposentadoria empobrecida.
Porque se a Verdade. gente olha para um sistema onde o teto hoje do INSS está o que? 7 mil reais. 7 mil. Ou seja, todos que ganham acima desse valor e que depender do INSS, está fadado a quê? A não manter o seu padrão de vida. Então, é muito importante que, como a Rúbia disse, a gente tem que olhar para dentro de casa, e não é só porque ela trabalha com isso, não. Teve o ano, acho que foi 2021, o Tiago está aqui, acho que ele pode me dizer mais certinho. Eu pedi que ele fizesse um levantamento lá na corretora para ele ver quais tipos de indenização foram mais comuns. Eu achando que era o Covid em primeiro lugar. Covid foi em segundo lugar. O primeiro foi câncer. Foram as doenças crônicas. Michele, e assim, e é tão... Agora que eu passei por isso, a gente acaba acompanhando mais. E assim, o índice de câncer, ele aumentou de forma avassaladora. E antigamente existia um conceito que mulheres acima de 40 anos, né, tinham uma maior possibilidade de diagnóstico de câncer. Eu tive casos, pessoas do meu lado, com 23 anos, meninas, sendo diagnosticadas com câncer de mama. E daí... É um ponto interessante, porque as doenças crônicas, elas estão cada vez mais comuns entre os jovens. A gente percebe isso, os resultados. E aí, a importância de eu me preocupar, mesmo que eu ainda não tenha filho, porque tem aquele pensamento que o seguro de vida ele foi feito para morte. Não, Sim. É o seguro em vida. Ele tem várias coberturas que elas podem ser utilizadas nas diversas situações que podem acometer os projetos familiares. Para o próprio segurado, né? Para ele mesmo se beneficiar. Sim. E existe ainda também essa questão da falta de cultura, né? Do brasileiro em contratar o seguro, né? E tem aquela falsa ideia que o seguro, quando você faz, principalmente o homem quando faz para a família, que ele vai deixar para o Ricardão. Nossa. Quando ele pode ser simplesmente uma vítima desse entendimento dele, né? Exato. Nossa, muito bem colocado, Nete. Porque as pessoas, infelizmente, a gente tem uma preocupação com o carro. Acho que dificilmente você vê uma pessoa que tem um carro e não tem o seguro do carro. Verdade. Mas a gente não tem uma preocupação com a gente ou com o nosso maior bem. Assim, que o nosso maior bem somos nós mesmos. Mas depois de nós mesmos, para quem tem filho, eu imagino que sejam os filhos, né? Família, né? A família, né? E a gente acaba se preocupando com o carro arranhou, a gente fica doente, eu vejo. A gente não, porque eu não fico, mas eu digo assim, eu vejo pessoas que o carro arranha, nossa... Leva logo para... Nossa, parece assim, reparar. Mas não tem a preocupação de fazer um seguro de vida que vai beneficiar ele ou a família, porque assim, a questão de você ter um seguro de vida, como eu falei, assim, me ajudou, me deu mais tranquilidade. A partir dali eu fiquei realmente mais tranquila e eu pude, graças a Deus, cuidar de mim Dignamente. dignamente. É mais importante, né? Eu contratei, tem um equipamento que você põe na cabeça, que congela o cérebro, congela todo o couro cabeludo, parece um monte de faquinha entrando na sua cabeça, que ele evita do cabelo cair, né? A medicação, ela passa, mas quando ela vai passando pelas veias, né? Do couro cabeludo e tal, ela acaba não penetrando, então ela evita a queda capilar. Isso o plano não cobre, isso é pago por fora. Sim. Ou seja, com recurso da Sim. cobertura do seguro que você havia contratado, você pôde ter, né, pôde fazer esse tratamento, porque para nós que somos mulheres, né, principalmente, o cabelo da gente é o nosso adorno, é o que traz a beleza para a gente. Então, para nós, quando a gente fica sem, né, esse cabelo que a gente tanto gosta, A moldura, né? É a moldura da mulher, exatamente, Rúbia. E isso traz uma baixa autoestima muito grande, né? E assim, com o tratamento eu inchei, os cílios caíram, a sobrancelha só não caiu porque é artificial, né? É feita. Mas os cílios caíram, eu já tenho um rosto redondinho, imagina esse rosto redondo, mais redondo ainda. Então, gente, se o meu cabelo tivesse caído, né, Michele, eu acho assim que seria
mais um fator para me derrubar. Mas, olha que importante, né? Nossa, foi só em eu olhar e ver que meu cabelinho estava lá, eu não podia pentear, eu não podia secar, eu não podia fazer um monte de coisa, mas ele estava lá, ele já me deixava um pouco mais feliz. E eu também tirei todos os espelhos da minha casa. Eu tirei todos os espelhos, não tinha espelho, mas assim... E aí, eu só queria complementar, Nete, falando um pouco também, voltando para essa questão, a gente está até um pouco repetitiva nisso, mas eu acho muito importante... E eu gosto de ser porta-voz dessa fala, né, da contratação do seguro, da importância, do papel do corretor, de estar levando essa informação para os clientes, de convencer, porque eu penso, né, que o papel do corretor, ele não é um papel só de tirar pedido. Claro. Ele é um papel de levar consciência, ele tem um papel social, sabe? Muito importante. E se você pensar, né, Mi, vocês já fazem isso aí com muita maestria, mas se o corretor ele tiver a consciência de quanto ele é importante para a sociedade, ele jamais ele permitiria que alguém olhasse de forma diferente para o trabalho dele. Porque ele convencer uma pessoa a se cuidar, convencer a pessoa a ter um produto que vai socorrer ele no momento que ele mais vai precisar. Vai trazer uma proteção, né? Uma proteção. E aí eu até falo assim, que eu tenho um dos meus maiores arrependimentos, né, em toda essa história, que eu falei assim, nossa, olha aí, mesmo trabalhando na área, na minha correria do dia a dia, e quando a gente já está ali naquele meio, as pessoas acham que a gente tem toda a informação, né? Sim. A gente tem uma cobertura, existe uma cobertura no mercado, e a minha empresa ela também tem, que é de área de incapacidade temporária. Sim. E na época, o meu conseguro ele foi contratado há muitos anos, e essa cobertura ela veio depois disso, e eu não me atentei nessa atualização. Então, assim, se eu tenho uma pessoa que está do meu lado e que fala, você já viu isso, você já viu, né, e tal, com certeza eu teria contratado. Na minha cabeça, e foi um erro meu, eu achei que era para ser contratado só para funcionários autônomos, e na realidade o produto já tinha sofrido uma alteração e ele podia ser contratado para profissional de CLT. A diária de incapacidade temporária, ela paga a perda de renda que você tem durante aquele período. Então, assim, eu teria ficado muito mais tranquila. Mais confortável financeiramente, né? Eu tive que fazer todo um controle, a gente teve que cortar vários custos, eu tive que mudar os meus filhos de escola. Os meus filhos estudavam numa escola com um valor muito maior. Hoje eles passaram a estudar em uma outra escola porque eu tive que tirar para adequar, né? Claro. Tudo, porque de fato eu não sabia o que vinha. Então, se eu tivesse essa cobertura, eu teria sido muito mais fácil. Então, o corretor de seguros, ele é extremamente importante nisso. Não se deixem vencer, não se deixem, assim, o cliente te der um não pare nessa objeção, porque não é para vocês, não é a comissão de vocês, não é o salário de vocês, é muito maior, sabe? É muito maior. É um fim social, né? É um fim social. É um fim social. A possibilidade de contribuir com a dignidade num momento tão difícil. Eu lembro de um congresso que nós participamos, de um corretor que ele contou que nenhum amigo dele ele deixava de oferecer o seguro e ainda pegar a assinatura quando principalmente ele não quisesse. Ele fez uma carta, então, que eu estou abrindo mão de contratar esse seguro para minha família, que poderá... A carta é toda... E aí perguntaram por que ele tomou essa forma de trabalho diferente, diz ele que perdeu um amigo, foi ao velório do amigo, e aí ele entregou o cartão de visitas dele para a esposa e falou assim, olha, eu era muito amigo dele, como você sabia, e se você precisar de qualquer coisa, tá aqui o meu cartão, pode me ligar. Aí ela foi, pegou o cartão, não precisa não, pode ficar com o cartão, seu cartão aí. Aí ele falou, por quê? Né? Tá rejeitando o cartão, não quer receber? Aí ela falou, se você pudesse fazer alguma coisa por mim, você teria feito enquanto ele estava vivo. Agora ele morreu, você não pode fazer mais nada por mim. Então aquele corretor de seguros disse que naquele dia, ele falou, aí, assim, caiu a ficha dele da importância do seguro para as famílias, porque quando eu contrato a minha pólice, quando o meu esposo contrata uma pólice, ele não está pensando só nele. Nós temos sim diversas coberturas, você falou duas essenciais, a de doenças graves, falou de área de incapacidade temporária. Pergunta para uma pessoa que trabalha por conta própria, se ela precisar se ausentar do trabalho, como fica essa situação financeiramente? Exato. Não é pelo dinheiro,
é pelas situações situação. que a ausência dele vai causar. Exato. Que adoece muito mais a pessoa, não é verdade? Exatamente. Então, eu vejo assim que a gente precisa parar, pensar, olhar para dentro da nossa história e verificar como eu estou buscando proteger a minha família. Porque existe, a gente fala hoje muito em blindagem patrimonial. A gente vê uma realidade no nosso mercado que é o quê? O patriarca lá, né, deixa alguns imóveis, deixa bens. E o processo para se receber tudo isso? Quanto tempo demora um inventário? E quantas pessoas que não conseguem sustentar o custo de um inventário? Que demora, no mínimo hoje vai o quê? Uns 15 anos, né, para se receber um inventário. O que acontece? Gente, eu tenho isso perto de mim, eu convivo há 13 anos, eu vejo como que é difícil. Entendeu? Um inventariado passa para o outro porque falou, não tem mais condições, aí vê os bens se acabando. Não é fácil no Brasil. E o seguro de vida não tem nada disso. Exato. Ocorreu a situação, o laudo, e aqui eu gosto de falar, primeiro eu vou falar do motivo de doenças graves, não existe burocracia. Recebeu o laudo, apresentou na seguradora, a indenização está sendo recebida. E aí, você vai escolher. Nós já vimos, por exemplo, uma história na Porto, muitos anos atrás, a Andréia talvez me ajude a lembrar, marcou a minha história lá, uns 20 anos quando eu comecei, de uma segurada que ela já tinha diagnosticado um câncer já tão avançado, não tinha cura. Ela falou, não, eu quero receber indenização, que eu quero viver os meus últimos dias viajando. Você lembra dessa história? Então, eu acho que, claro que isso é uma situação. E o câncer, se diagnosticado precoce, recente, a gente tem, a chance de cura é muito grande. Sim. Então, se eu tenho um suporte financeiro, vai ficar muito mais fácil de levar. A diária de incapacidade temporária é um suporte muito maior. Você quer perguntar, André? Tô vendo você com o microfone aí. Gente, nós somos chiques, desculpa. O nosso podcast é diferenciado. Nós temos plateia. Na verdade, Michele, muito bem, parabéns Obrigada. pelo evento. Acho que é super importante, principalmente no mês, né, de março, que é um mês que se comemora o Dia Internacional nosso, mulheres lindas. Verdade. A gente tem uma história linda que é da Rúbia. Verdade. Eu pude participar e acompanhar. Realmente ela é uma vitoriosa, uma história super inspiradora, e eu acho que o momento é bastante oportuno para a gente falar. E você falando agora da questão do inventário, sem contar que o custo dele é muito alto, né? Sim. Então, assim, se a família já está passando por uma dificuldade, por ter um problema na família de saúde, e ainda se vier a acontecer o que a gente não deseja nem espera, ainda ter dinheiro para cumprir com todas essas outras questões, então acho que o seguro, ele traz uma tranquilidade para quem está contratando e para quem está com a gente no dia a dia, que são nossas famílias. Exatamente, Andréia. Muito bem colocado. Eu quero até aproveitar a sua fala, porque a Rúbia, ela teve como que eu posso colocar a palavra? Ela teve esse acompanhamento da família, dos Sim, amigos que acolheram junto com ela. Eu lembro que no dia eu liguei para ela, ela falou, ai, Mi, acabei de receber o resultado do meu exame. E aquilo ali, eu fiquei do lado de cá, as lágrimas rolaram, eu imagino como ela estava com o coração destroçado do lado de lá. E foi perceptível, porque ela, com esse coração gigante que ela tem, ela também não escondeu, não nada. A gente acompanhou esse passo a passo que ela ia postando e ia fortalecendo. Eu vi os feedbacks que ela ia recebendo de muitas pessoas, e principalmente, né, de vocês que estão ali próximos a ela. Então, eu acho que para quem recebe um diagnóstico como esse, essa base familiar, esse apoio da família, para ela se sentir o quão amada ela é, eu acho que é uma força tremenda para querer mudar tudo isso, não é, Rúbia? E como foi isso, assim, essa convivência, né, com seus amigos, com a sua família, como eles recepcionaram essa fase sua, essa doença? Assim, as pessoas, elas ficam todas meio
assim, acho que todo mundo fica preocupado junto com você. Mas eu tive muito carinho, eu tive muito suporte, muito amor, muito acolhimento. A Michele falou bem, assim, eu postava uma foto, eu via muita mensagem de força, de determinação, você vai conseguir, sabe? E aquilo realmente me alimentava. Quando eu li aquilo ali, eu falava assim, meu Deus, eu não posso ir agora, sabe? Não posso. Você tinha essa certeza, Tinha, né? Tinha, Sua fé te dava... Porque assim, eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas a gente às vezes tem o hábito de achar que desagrada mais do que agrada. Né? Sério, a gente não tem a certeza de quantas pessoas gostam da gente. E as pessoas também têm o hábito de não falar. A gente acaba tendo mais facilidade de criticar do que elogiar. A gente tem muito esse hábito. Então eu realmente não tinha noção de quanto eu era querida. Não tinha essa noção. Não tinha. E assim, na função que eu exerço hoje, eu sempre fui muito mão de ferro, sempre tive muitos apelidos, né? Muitos apelidos. Altamente colérica. Altamente colérica e tal. Então eu sempre me senti muito taxada. E assim, eu falei, meu Deus, né? Eu tinha a função de corrigir, de consertar, de guiar. E a gente que é mãe, a gente sabe o quanto é difícil. Claro. Né? Mas o filho, a gente sempre vai ter um amor incondicional e vice-versa. Mas quando você está fora daquele ambiente, né, essa postura e tal, tendo que ser essa pessoa sempre mais enérgica, então eu não tinha essa noção. Não tinha. Como você era querida, né? Não tinha. E aí, quando me veio essa situação, as ligações que eu recebia, as mensagens que eu recebia de carinho, foi realmente o que me deu forças, o que falou assim, poxa, eu tenho muito ainda o que fazer aqui, meu Deus, não é agora. Como é importante, né? Foi muito importante. E eu pensava assim, meu Deus, se você quisesse me levar, você já tinha me dado um infarto. Porque do jeito que eu era... Hoje é uma e mergulhada, né, no trabalho. Infarto, então você não me infartou. Se o senhor não me infartou, então eu estou vendo uma oportunidade aí, é um aprendizado. O Senhor me deixou aqui para algum propósito, alguma missão. E eu realmente estou me vendo assim, engraçado, as pessoas estão me chamando, estão me pedindo muito depoimento nisso e me falando o que fez a diferença, o que foi importante. E realmente eu falo assim, gente, as pessoas precisam, e eu já trabalho nesse meio com isso, as pessoas precisam saber o quanto é importante, né? Elas se cuidarem, o quanto elas também podem se prevenir, né, de algumas situações. Em relação, né, ao seguro, isso, trazer essa proteção, né, para ela e para a família, inclusive. Exato. E então eu fiquei muito, muito honrada, assim, sabe, dessa oportunidade que eu tive na minha vida, de passar por tudo isso, de Deus ter me permitido continuar aqui e de ter amigos e uma família que foi toda a minha base, o meu apoio. Meu marido foi assim essencial, todas as vezes segurando a minha mão, passando junto comigo, a minha mãe cuidando de mim, meus amigos orando por mim. Eu tinha certeza, eu sentia as orações, sabe? Eu sentia mesmo. A fé foi uma marca registrada sua nesse período. Eu sentia. E ela fez toda a diferença na sua vida. Certeza de tudo. Você pode ter certeza disso. Agora, você chegou a ter, por exemplo, manifestação de carinho de pessoas desconhecidas? Tive. E eu digo, as minhas amigas, eu falo as minhas amiguinhas da químio. Gente, e é muito legal. O ser humano, ele é solidário, né? Ele é muito solidário. E eu tive mensagens de pessoas que eu nem conhecia. Eu tive mensagens também de amigos que eu não via há muitos anos. Olha que legal. Isso aproximou a minha família muito mais. A gente uniu, né? Uniu muito mais. E aí eu já não falo do meu marido e do meu filho, eu falo do meu pai, eu falo das minhas tias que moram longe. Olha que legal. E elas ligavam para mim, se preocupavam comigo, falavam, olha, nós estamos aqui, nós estamos orando por você, porque eu não sou daqui, né? Eu não sou capixaba. Você é de onde? Eu sou de Fortaleza. Ah, é mesmo? Eu sou de Fortaleza. Não tenho sotaque nenhum, mas deve ter muitos anos que você já está por aqui, né? Muitos anos. Eu estou aqui há mais de 27 anos. Perdeu totalmente o sotaque? Perdi o sotaque porque, assim, a minha vida sempre foi um vai e volta. Eu já morei aqui quando eu era criança com meu pai, depois a gente voltou para lá, depois voltamos para cá. Então eu fiquei nesse meio, né? Entre o Espírito Santo e o Ceará. Eu achei Fortaleza parecido com Vila Velha ali, aquela terceira ponte, Eu achei parecido, você não achou não, Nete, quando nós fomos lá?
Fortaleza. Foi Fortaleza, não? Não foi Fortaleza, não. Acho que nós fomos para Recife, Santa não. Catarina, Michele, que tem Não. aquela ponte que é parecida. Não, Santa Catarina. Ah, Não então tem tá bom. não é Recife, Sergipe, Alagoas, aquelas regiões. Não, isso aí eu fui agora. Mas, gente, vamos ver se alguém aqui na nossa plateia tem alguma pergunta para fazer, já que nós temos essa plateia maravilhosa. Eu quero fazer uma pergunta para Ótimo. Rúbia. Existe um baque emocional muito grande, né, acredito eu, no diagnóstico. Sim. E eu vejo que as pessoas têm muito medo de viver o que você viveu. Você acredita que isso tem uma correlação da falta de informação, que as pessoas elas não querem buscar isso? Eu pergunto isso porque, por exemplo, na minha família é proibido falar sobre a palavra câncer dentro de casa. Né? Se você falar essa palavra, você está meio que chamando isso, não, porque é aquela doença, né? É uma sentença de morte, igual você falou. Muitas pessoas pensam assim e não se informam por isso. Você acredita que o medo está relacionado a isso, a falta de busca por informação sobre o seguro de vida, se proteger, se precaver em relação a isso? Marcos, realmente é um conjunto de fatores que são exatamente isso que você está trazendo. Existe o medo, porque essa doença durante muitos anos, ela foi uma doença que matou muito, né? Ela matava muitas pessoas. Então, as pessoas, elas imaginam assim, meu Deus, o câncer, quando você foi não tem cura, né? Existem pessoas que falam isso, câncer não tem cura, câncer, então, existe muita informação deturpada dessa doença. De fato, dependendo do tipo de câncer, né? Cada situação é uma situação, mas eu também falo o seguinte, que Deus, ele está acima de tudo, ele é que decide. Mas essa questão das pessoas de não buscarem a informação, não quererem entender o que pode, o que não pode. Você fala aí um pouco dessa questão de eu não permito que fale dentro de casa. Existem pessoas que eu conheço que foram diagnosticadas de câncer e elas não se permitem falar. Elas não querem que ninguém saibam que ela tem câncer. Eu tinha uma senhora que ela não permitiu que os filhos dissessem que ela tinha câncer, nem para os parentes. Então, não sei, né? Cada um também tem a sua... Reage de uma forma, né? É um tabu, né? É um tabu. Essa doença exato. E até puxando para essa pergunta do Marcos, existem duas formas, pelo que nós vemos falar, né? De adquirir, ser diagnosticado, né? Uma pela genética. Sim. Então, se uma família não gosta muito que comenta, possivelmente existe esse histórico. Eu acho que é importante alguém com mais consciência chamar, reunir e falar, pessoal, a gente tem que se conscientizar para fazer o exame periódico, né? Sim. Mínimo, cada um, nem que seja cada um por si e Deus por todos. E também os cuidados, porque é o emocional, né? É o emocional. Principalmente. Alimentação, eu fiz o teste estresse. genético. Eu fiz o teste genético e o meu, ele não é genético. Ele foi desenvolvido. Os médicos falam que todo mundo ele tem células cancerígenas, né? E umas se desenvolvem e outras não. E que fatores levam a esse desenvolvimento? Um pode ser pela genética e outro pode ser por N questões. Pode ser o estresse, hábitos alimentares, falta de exercício. Então, tem um conjunto de fatores. Como a gente vive num mundo altamente acelerado, verdade. Como é que você define quando não é genético? Não dá, né? É tudo. A alimentação, ela não é mais sadia. A gente tem que correr muito mais hoje com tudo, né? As pessoas estão muito aceleradas. Eu costumo falar que o homem, ele criou a modernidade, né? Ele criou a tecnologia para ela nos apoiar, para ela nos dar qualidade de vida. Era para a gente trabalhar menos. Mas, na realidade, quem que trabalha menos? Você leva o celular para casa, o seu cliente manda mensagem para você a qualquer hora. Verdade. Né? Então, É verdade. Hoje nós somos refém, né? Porque você precisa também responder em real time. Exato, ele entende isso, porque senão você é visto como um mau profissional. Então, assim, infelizmente, aí é uma característica nossa mesmo, eu vejo assim, né, da humanidade, que é a gente não saber usar as coisas da forma correta, né? O que era para nos beneficiar acaba nos matando, nos aprisionando, né? Infelizmente. Mas, assim, contudo, a gente precisa administrar, conviver,
A fé, né, ajuda muito a superar isso. E nós temos aqui também mais uma pessoa que gostaria de falar aqui na nossa plateia, fazer uma pergunta. Fala aí, minha amiga. Tudo bem, gente? Eu gostaria de perguntar para a Rúbia. Qualquer pessoa pode contratar esse seguro, essa cobertura? E também gostaria de saber de você, qual a mensagem você deixa para as pessoas que não acreditam no seguro de vida? Carlinha, então assim, qualquer pessoa pode contratar o seguro de vida, é só ela procurar, né, o corretor da confiança dela, a NAFES já está aí, saindo de antemão, né, e ele vai entender, porque o corretor ele tem uma obrigação de ser consultivo, de entender e identificar as necessidades do cliente e ofertar para ele o que é melhor. E existe um questionário de saúde, então isso é muito tranquilo, e tem seguro para todos os perfis, para todas as rendas também. O que é legal? Eu não tenho condição. Não, gente, existe seguro para todos os perfis, para todas as rendas. E qual a mensagem? Né? Você perguntou, a memória já tem. A mensagem em relação a isso, cara, Não seja São Tomé. Não é isso. Só acredite vendo, né? Não seja São Tomé, não passe por essa experiência, não queira passar. Não queira remediar. Não queira passar assim. A gente tem o hábito de falar assim, por que eu não fiz isso? Né? Eu devia ter feito. Não espere esse momento chegar para ser pegos de calça curta. Orar e vigiai, gente, ora que vigia. Então, de fato, a gente precisa se precaver. Às vezes, assim, eu fico imaginando, às vezes eu boto na ponta do lápis, gente, você sai para comer uma pizza. Verdade. Quanto que você gasta? Paga o seguro para o mês todo, não paga? Lá na Você sua está casa, protegida 150 durante os 30 reais. dias. Com 150, você come a pizza, você sacia, né, aquele desejo momentâneo e logo em seguida, acabou, né? Os 150 reais, com 150 reais você consegue contratar algum seguro? Claro. Nossa, vários, Bastante de várias modalidades. Com várias né? coberturas. Com E vai te resguardar por 30 dias, né? Pelo período lá. Então, assim, mas é tudo, como o nosso amigo falou ali, vem a questão da consciência, né? É a consciência das pessoas. E a consciência das pessoas, elas precisam ser despertadas. Verdade. Não adianta. Às vezes eu faço alguns cursos e, assim, eu tô vendo lá o palestrante, ele fala tudo o que eu sei. Mas eu precisava ouvir, eu precisava pagar para ouvir aquilo. Porque no momento que ele fala, parece que acende, são caixinhas escuras dentro eu me identifico assim, né? São as caixinhas escuras dentro do meu cérebro e aquela fala de coisas, assuntos que eu tenho conhecimento, vai acendendo, vai despertando. as luzes. Vai despertando. Do Então, entendimento, as luzes do entendimento, as né? Porque luzes- você já ouviu falar várias vezes e não... Mas não pegou, e tem não virou. momentos, e tem momentos. Por isso que eu tô levantando essa bandeira de fato, de estar levando esse tipo de informação, esse conhecimento da importância de você se proteger, de você ter um seguro para você e para sua família, para os seus filhos, pelo amor de Deus. Se tem filho, não faz isso. Sabe, não seja irresponsável. Porque, de fato... Mesmo se ele é jovem, se ele não tem família ainda. Não, se tem Na é verdade, pior. Se tem é pior. É pior, mas eu quando digo assim... ele não é mesmo quando é jovem, não tem, vamos dizer assim, eu sou sozinha, eu sou órfão na vida. Ele pode vir a precisar. É só Sim. pesquisar os índices. As coberturas não são só para quem você vai deixar o seguro no caso de uma fatalidade. O próprio contratante tem coberturas que ele vai poder utilizar em vida. E isso é muito importante. E nem é só em relação ao diagnóstico de uma doença grave, como a gente conversou, que é uma coisa que eu me arrependo de não ter contratado, que era a diária de incapacidade temporária. Então, quebrou um pé, vai se ausentar das atividades laborais, seja ela CLT ou autônomo, Ótimo. você tem lá aquela cobertura que pelo período que você vai se afastar, você tem lá a cobertura para receber, né? Então, aí vem aquela, não é só para quem tem filhos, não. Claro. Mas quando eu falo assim, para quem tem uma família, aí A responsabilidade. é muito maior. A Nete falou assim, vou deixar dinheiro pro Ricardão. Não, que Ricardão? Muito pelo Exato. contrário. Eu lembro que uma pessoa falou assim, muito pelo contrário, eu vou deixar dinheiro para minha mulher não ter que escolher um Ricardão.
para ter dignidade. Para ela não ter que amarrar a latinha dela em qualquer qualquer lugar. um, porque está passando necessidade. Ela vai ter o poder de escolher. Então, pelo amor de Deus, essa é a consciência. Não é que ele vai Excelente. deixar, não, pelo Ricardo, não. É que você vai dar condições de deixar a sua esposa na escolha. Inclusive, aí eu reforço a questão do filho. Imagina você com o filho tendo que se submeter. Nossa, uma Né? situação como essa. Deus Escolhendo me um pai É. pelo lado financeiro, Pelo lado, um né, padrasto assim, pelo lado a gente fala assim de uma financeiro. forma brincando, Claro. óbvio, né? Mas a visão não tem que ser a do Ricardão, tem que ser essa, sabe? Verdade. E a gente só deu ênfase aqui à cobertura de câncer pela sua história. Sim. Mas a gente sabe que a cobertura de doenças graves, ela está... É abrangente, né? São mais de 20 tipos de doenças. Tem Alzheimer, o Thiago trabalha com isso no dia a dia, tem na ponta da língua cada uma delas, porque... na hora da contratação, como você disse, existem dois caminhos. A gente vê hoje no Brasil para ser contratado, né? Tem pessoas que normalmente contratam seguro pelo banco. Não estou dizendo que é errado. Só que quando você contrata com um corretor, ele vai avaliar, analisar o seu histórico. Vai conhecer sua história para saber exatamente quais as coberturas ideais, qual o capital melhor vai te atender, qual a periodicidade, se é interessante você fazer alguma cobertura adicional para atender. Enfim, cada família tem a sua história. Tem o seu perfil, né? Exato. E além do seguro de vida, tem os outros, nós falamos do INSS. Gente... E eu até, na hora que você falou, eu até lembrei disso, porque assim, tem o teto máximo, né? Certo. Que eu não lembro hoje, mas 7 Acho mil que é alguma 7 coisa. mil. Acho que são 7 salários ou 5 Não, salários, né? não, é 7 mil alguma coisa. reais. Tudo bem que o salário mudou há pouco tempo e eu confesso que eu não olhei. Mas sabe como é que funciona? Eles pegam 240 meses de contribuição, somam, dividem e jogam um fator multiplicador, que é 80%. Ok. Então, depois que eles acham aquele valor, eles ainda jogam 80% daquilo. Aí extrai o valor que você tem direito a receber. Ou seja, quando eu comecei a trabalhar, com 20 anos, foi a minha primeira carteira assinada, eu ganhava um salário mínimo. Sim, começando, né? Sim. E aí eu ganhava pouco. Então eu fui, e aí eu mudei de emprego. Trabalhei um ano numa área administrativa financeira, depois logo em seguida eu fui trabalhar numa rede, numa empresa bancária, trabalhei 10 anos nessa empresa bancária, depois saí e vim trabalhar na empresa que eu estou hoje. Então o meu salário eu comecei Subindo. ganhando pouco e depois ele foi subindo. Só que deu exatamente 240 meses o início Tá vendo? do meu... E aí pegou esse valor baixinho, né? Que fez Eu toda a recebia diferença, baixinho. né? Foi o que me derrubou. Exatamente. Quando eu olhei, eu falei, meu Prejudicial. Deus, que isso? Eu não vou pagar as minhas contas. Ô, Rubens, Você ficou surpreendida com isso, né? Não, sem eu dizer. surpreendida não, eu fiquei desesperada Desapontada, né? Decepcionada. Mesmo. Eu olhava assim e falava assim, meu Deus, e agora vamos vender o apartamento que eu nem entrei. Imagina, Falei, meu bem, gente. vamos vender, você não vai conseguir pagar. Que é também uma segurança, né? A gente ter um imóvel pago, né, para se morar e você começar a ter que, né, utilizar os seus bens para poder pagar que é o o que seu acontece. tratamento de saúde. E aí... Sem dizer que o custo pelo INSS é muito mais caro do que pelo privado. Se você pega o valor de contribuição do INSS e investe ele nas mesmas coberturas de forma privada, particular, via seguro, sai muito mais em conta. Sim. Então ele tem a aposentadoria garantida e ainda tem... E tem um detalhe que de tudo isso foi no agrado do INSS. A aposentadoria, por exemplo, além dela ser mínima, ela ainda é vitalícia. Então a gente vê o que? Se você olha a taxa, o prazo de aposentadoria versus a tábua de mortalidade, deduz que as pessoas vão ficar no máximo 10 anos, em média, aí, recebendo, né? E se você contrata com seguro, quer dizer, nós temos tantas formas dele receber essa renda. Nós tivemos, por exemplo, um dentista que ele juntou o dinheiro da aposentadoria dele. Quando chegou na época, nós fomos lá conversar com ele, que já estava na Porto Seguro, inclusive, para apresentar. O que nós fizemos? Dividimos o fundo dele em 2 e ele mensalmente vai lá e resgata só o rendimento de um, no outro mês ele resgata 2, porque tem a regra de ser bimestral, né?
E com isso, ele não mexe no fundo dele. Ele só vive da rentabilidade, que é a renda dele. Que legal. Entendeu? Então, assim, e aí, se você Existe, quer né? aproveitar para pegar esse valor todo, investir no novo negócio, porque você vai deixar de trabalhar, mas ainda é jovem, então existem uma infinidade de opções. De produtos, né? Aí, no caso, a Michele está até falando um pouco da previdência privada, né? Exato. Mas, Carol, você está querendo fazer uma pergunta, querida? Eu quero. Rúbia, na verdade, assim, eu queria trazer uma questão, porque, assim, hoje a gente tem visto que as crianças, elas estão muito avançadas em muitas coisas, né, gente? Percepção, inclusive. Aí eu queria que você trouxesse, assim, pra gente, como foi a percepção dos seus filhos nesse processo? Sabe, assim, como foi, porque você estava vivendo um momento de mostrar mostrar ser uma mãe forte, uma mulher forte, vamos pensar assim, né, que estava sendo fortalecida pelas pessoas, e como eles, assim, recebiam isso, te passavam isso, assim, que você contasse um pouquinho pra gente também. Eu esqueci seu nome. Carol. Por que me encheu de lágrimas de novo? Parece assim, não tem aquela É um história que filme, além né? da queda tem o coice? Ai, Jesus. Oh, meu Deus. A minha filha estava passando por crise de ansiedade e pânico social. Meu E a minha Deus. filha, ela estava com 8 anos. Hoje ela está com 10. Então ela estava passando por crise de ansiedade e pânico social. Então foi um terror. Eu tinha que escolher entre cuidar de mim e cuidar da minha filha. Então imagina, gente, é muita coisa. Gente, nada vem sozinho, tá? Nada vem sozinho, não. Você fala assim, cheguei no buraco, meu Deus, não posso mais afundar. Pode. E assim, a minha filha estava nessa situação. Aí, com acompanhamento psicológico, a psicóloga ajudou a explicar para ela a situação, até porque eu nem tinha mais condição de levá-la para fazer o tratamento, né? Chega uma hora que eu tinha que escolher entre me cuidar e cuidar dela. O meu filho, ele estava com 14 anos, então ele é mais calado, mais sério, assim, ele só ouvia e ficava quietinho na dele. Introspectivo, pensando a respeito. Pensando isso, introspectivo. E a minha filha com essa situação, e quando eu saía de casa, ela entrava num desespero, ela gritava, e ela não podia ir no hospital, né? Porque o Covid, eu tinha que ficar sozinha, nem meu marido podia entrar, então ele me deixava na porta e eu subia com a minha malinha, porque eu ficava toda encapotada lá, subia com a minha malinha e fazia, porque ele também não podia entrar, só podia ter acompanhante, gente idosas ou altamente debilitadas. Devido ao Covid, né? Por causa do Covid. Então, a minha filha, quando eu saía de manhã para fazer a quimioterapia, ela parecia assim que ela estava sendo espancada. Ela gritava, ela corria, foi um horror. Imagina. Foi um horror. Mas a gente vai vencendo, vai orando, vai pedindo a Deus ajuda, vai Muita trabalhando, fé, né? isso. E graças a Deus hoje, se você olhar para ela, você não fala que ela tem um pouquinho, mas assim, você não fala que ela passou por isso, não. A gente já conseguiu vencer isso, mas eu tive que ter uma ajuda de um psicólogo. Tive que ter uma ajuda profissional. Eu também acredito, Rúbia, que a sua história, a sua filha vendo a sua superação em relação ao câncer, também trouxe para ela, sabe, um exemplo. Então, isso, naquele primeiro momento, trouxe para ela, né, essa questão de eu posso perder minha mãe a qualquer momento com aquele problema que ela estava. Você ter superado fortaleceu ela em saber que existe as adversidades, mas você pode vencê-las. E provavelmente com seu exemplo de fé, de superação, né, de tudo aquilo que você viveu, que você pôde trazer de bom para ela pegou aquilo como exemplo e hoje, com certeza, ela é uma criança mais forte do que ela era. Verdade. E nós estamos no mês da mulher, né? A gente já aderiu ao mês da mulher, não é nem o Dia Internacional do Mais da Mulher. Merece, né? Todo ano a gente faz alguma coisa sequencial para o mês todo. E que mensagem você poderia deixar para mulheres que estão começando, acabaram de receber um diagnóstico como esse e vai ter que passar ainda, enfrentar toda essa etapa, todo esse processo, batalha, vamos dizer? Olha, que elas tenham força, que elas tenham fé, que
que elas acreditem que elas podem, que elas não se deixem abater por nada. Quem faz a nossa história é Deus, e que isso tudo passa. Que isso tudo passa, e quando passa parece que foi uma história bem distante, sabe? Que existe horizonte, e que com fé, acreditando, com força, pensamento positivo, Sim. não se deixe abater, não deixe pensamentos negativos pairar na sua cabeça. Ore muito, converse muito com Deus, porque Ele carrega de fato a gente no colo, que você vai vencer. Então, Rúbia, eu vejo o seguinte, de tudo isso que você passou, a gente fica com uma grande lição. E eu gostaria de deixar isso para aquelas mulheres que estão nos assistindo, que é, você teve uma decisão antecipada antes do diagnóstico, que foi a contratação do seu seguro, e isso foi primordial, Rúbia, para você passar com dignidade por todo esse processo. Com certeza foi menos doloroso. E eu gostaria de deixar para você, então, mulher, essa consciência de que você precisa ter uma proteção na sua vida, na vida da sua família, e também para a sua vida, como nós falamos aqui, porque o seguro de vida, ele hoje ainda não é uma cultura disseminada no Brasil, mas nós como os corretores que somos, eu, por exemplo, já tenho 30 anos de mercado, nós sabemos, já passamos por várias, Michele, por várias histórias, recebemos na nossa empresa, na época ainda, quando se recebia o cheque, pessoas que iam lá para receber o seguro de vida através de um cheque que não era nem depositado na conta, como que aquela mulher que ficou desamparada pelo marido, por falecimento, por uma fatalidade, recebia aquele valor, como aquilo fazia diferença na vida dela. E eu tenho certeza que hoje não é diferente, mesmo sendo feito um Pix para a conta, Então, que vocês possam ter essa consciência, ouvindo a história da Rúbia e também se cuidando em relação ao câncer. Nesse mês da mulher, que nós estamos no mês de março, que você possa pensar, se você ainda não fez o seu exame de mama, o seu preventivo, que nós mulheres trabalhamos mais com essa área de câncer de colo de útero e de mama, que você possa então ir ao médico e fazer uma avaliação, porque isso é importante, porque no início tudo tem cura. Verdade. Michele? É verdade. Eu já quero agradecer de coração, Rúbia, por você ter aberto a sua história inspiradora. É verdade. Uma história que eu coloco o nome assim, é uma história preventiva para muitas, mas também uma história de superação e de fé. Eu sei que às vezes até incomoda um pouco, porque vivencia um misto de sentimentos. É verdade. Voltar na história. Mas você, como sempre, uma pessoa muito determinada, que supera situações. Então, e agora de coração leve, de alma leve, vivendo a história, assim, a vitória da cura. Então, só agradecer. Exatamente. E a gente, às vezes, dentro de casa, tem um triunfo muito grande e nem percebe. Quisera eu, sinceramente, gravar a cada pessoa que vai lá na corretora dar entrada com a documentação, seja para receber uma indenização em vida própria, seja como herdeiro, para você ver o sentimento de conforto que fica para essas pessoas. Então fica com essa mensagem de olhar para dentro de si, de olhar a sua história. Pode contar com o apoio da equipe da Nafis Corretora. Nós temos 30 anos de mercado, nós temos toda a expertise, seguradoras como a Porto Seguro, que nos apoia, como seguradoras aí principais no mercado, com coberturas que são essenciais, tá? E eu já quero, nesse finalzinho, entregar presente aqui para nossa plateia, porque porque aqui tem. Importante. É verdade. Muito obrigada por terem dedicado esse tempo. Muito obrigada a você. Aqui, meninos. Até o Titi vai ganhar uma. Titi vai ganhar uma. Marcos, eu sei que vai levar. Marcos vai levar para sua esposa. Que está grávida, né? E não é só isso. 15ª semana. Oh, 15ª, glória a meu Deus. Já fez o sexo ou não vai falar? Ainda não. Não Mês vai... ainda não. Entendi. Mas também temos um presente, para nossa Convidada especial, Rúbia. Exato. Tá aqui, Rúbia.
Que a sua vida seja, assim, uma eterna primavera. Ai, Com muito carinho, com muito amor. Te agradecemos. Uma singela lembrança, né? Gente, olha, do eu nosso- que agradeço, o prazer foi todo meu de participar e de ver vocês, assim, sempre maravilhosas, sempre inovadoras, que são de fato inspiração. Sou muito feliz, tá? De ter sido convidada logo para os primeiros episódios. Se Deus quiser, daqui a muitos anos eu quero voltar aqui e contar, né, o nosso começo. Verdade. Amém. E que nós tenhamos Parabéns. a sorte de ter outras histórias inspiradoras para contar, aconselhamentos e nos unir a muitas mulheres aí que estão buscando o mesmo que nós sempre buscamos: crescimento, evolução, ser melhor a cada dia, exercer bem o nosso papel. E é com esse sentimento que a gente já vai encerrando esse segundo episódio e já convidando você para o terceiro episódio. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações e ficarmos bem juntos aí a cada episódio, não é verdade? É verdade. Muito obrigado pela sua participação. Contamos com você para os nossos próximos episódios. Então vamos terminar todo mundo junto falando então tá, ponto pode? Porque esse nome é bom, né? verdade. Então tá. A gente que é capixaba, a gente costuma dizer então tá. Então tá, tô feliz. Então tá, deu certo. Então Exato. tá, eu espero. Então tá, cabe pra tantas coisas, né? É verdade. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Então tá, ponto pode!